Amém? O Heleno falou assim para mim no começo do culto, na hora que eu vim aqui falar e mostrei o vídeo, que ele ficou preocupado que eu ia chamar todo mundo para dançar passinho aqui na frente. Mas lá no mundo a gente dançava passinho, não dançava? E aí aqui a gente fica retido e com vergonha, não é? Amém? Deus é tão bom que isso que hoje eu vou compartilhar com vocês é algo que tem crescido no meu coração há 30 dias. Ontem eu ministrei no culto de mulheres e para você que não nos conhece, essa não é uma igreja feminista, amém? Eu só estou aqui ministrando hoje porque pastor Robson já pregou domingo passado e porque meu esposo e pastor Caio estão na África. E toda vez que passa um culto de mulheres, a minha pergunta para Deus é: Senhor, o que o Senhor vai querer falar? Que eu sempre ministro no último sábado de todo mês. E foi muito engraçado como que, da mesma forma, 2 palavras foram crescendo no meu coração. E eu fiquei pensando, por que será, Senhor, 2? Por que o Senhor está me dando 2 palavras? E no dia que o Jean foi embora, a hora que ele estava com a malinha na mão de uma forma muito doce, ele disse assim para mim: Pastor Robson ministra esse domingo, você ministra o outro. Eu falei, amém. Porque eu já sabia que Deus tinha dado algo então que era para o domingo. E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu quero ler 3 passagens da Bíblia primeiro. Eu não gosto de ficar presa aqui, eu prefiro ir falando. Mas eu vou ler essas 3 passagens que foram o que o Senhor trouxe ao meu coração em relação ao que nós vamos tratar aqui hoje. Queria que você abrisse comigo lá em Tiago 1:8. Antes de eu ministrar, eu queria agradecer, porque para quem conhece hoje a minha vida, com 4 filhos, sabe o quanto é difícil às vezes a gente poder ter um tempo realmente para ler, para estudar e para meditar na palavra. Mas eu jamais me negaria ao Senhor aquilo que Ele tem pedido. Então eu queria agradecer aos meus pais, minha irmã, que me ajudaram muito nessa semana com as crianças. Queria agradecer a pastora Carol, ela está lá. Na verdade, o dela foi uma intimação, que eu falei para ela: você tem 2 alternativas. Ontem ainda compartilhei isso com as mulheres. Alternativa A: ou você cuida da Catarina para mim, ou você prega domingo. E ela falou para mim: pode mandar a Catarina aqui para casa, não tem problema nenhum. E ela ficou algumas horas com a Catarina para me ajudar e a Clara com o José. Eu vou começar a ler Tiago 1, vou começar a ler do 6 para fazer sentido, tá? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aí eu quero que você volte um pouquinho comigo em Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Volta mais um pouquinho comigo. E vamos lá em Efésios 4, 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amém? Vocês sabem que eu gosto muito de procurar no dicionário algumas palavras, porque eu acho que isso nos traz muito entendimento do que realmente significa as palavras. E nesses versículos fala muito sobre o homem inconstante, sobre o homem de ânimo dobre. E eu queria dizer para você o que o dicionário fala em relação a isso. Ânimo dobre, um corpo, 2 pensamentos. É uma hora crer, outra hora não crer. E inconstante, variável, mutável, que não se mantém firme, que não se mantém permanente.
Vocês sabem que Deus falou sobre isso comigo de uma forma tão simples, e Deus é simples. Isso eu compartilhava ontem com as mulheres sobre a ministração. Desde que eu me conheço por gente, desde que eu acho que eu tenho um entendimento de mim, eu sempre lutei com o meu peso. Eu sempre tive problema de que se eu não segurar minha boca, eu engordo. E ainda mais depois de 4 gestações, na verdade foram 6, mais 4 gestações, 4 filhos que Deus me deu. Isso é algo muito inconstante. Se eu não vigiar, é algo que é o tempo todo, engorda e emagrece, engorda e emagrece. E Deus me disse que isso é o que eu e você fazemos no mundo espiritual, com o nosso espírito, quando nós somos inconstantes. Esse efeito sanfona de uma hora eu creio, uma hora eu não creio, uma hora não, eu estou firme, uma hora eu não estou firme, uma hora, é isso mesmo que Deus quer de mim, uma hora não tenho mais certeza se é isso que Deus quer. Ou então, eu ouvi aquilo mesmo que eu tenho para mim, mas a hora que as coisas apertam, a gente fica inseguro e fica com medo, e aí a gente vai retrocedendo. E é isso que eu e você fazemos com o nosso espírito, quando nós duvidamos daquilo do que Deus tem para nós. Quando a nossa fé, ela não está realmente firmada. E essa inconstância que vai e vem da nossa vida, ela só nos afasta de Deus, porque ela não faz com que a gente seja permanente naquilo que o Senhor tem para nós. Vocês sabem que eu estava olhando as minhas outras ministrações, e em setembro do ano passado, Deus me disse assim, que foi uma palavra que eu ministrei para as mulheres, que haviam homens inconstantes nessa igreja, em que então as mulheres que estavam aqui, elas estavam com um telhado de vidro, porque a gente entende que o homem é a cobertura da nossa casa, e ele é o governo dela. E é claro que isso não é justificativa para mim, para você como mulher, para nós sermos inconstantes. Independente daquilo que o nosso esposo faça, a nossa fé tem que estar firmada no Senhor e naquilo que Ele tem. E isso, eu e você, vamos ser provados todos os dias, da certeza daquilo que Deus fez, da certeza, será que Deus vai fazer? Eu acho que algo que o diabo tem, quando ele não pode nos tocar, é o benefício da dúvida, de jogar a dúvida na minha cabeça e na sua cabeça, e fazer com que a gente fique com medo, que a gente duvide, será que é Deus mesmo que falou? Será que é isso que é para eu fazer? Mas a palavra de Deus diz em relação a isso, o sentimento de Deus por alguém inconstante. Você já saiu com alguém indeciso para comprar alguma coisa? E como isso é terrível, é terrível. É engraçado que a Clara, minha mais velha, que tem 15 anos, às vezes ela vai comprar uma blusa, alguma coisa, a gente vai num lugar, e quando ela fica em dúvida se ela gostou de uma e outra, às vezes chega no caixa e ela fala para mim, mãe, eu vou voltar lá e eu vou trocar. E eu falo, filha, não é a última blusa da sua vida. Eu falei, vai ter outra ainda, em nome de Jesus. Porque é muito ruim isso quando alguém, eu vou fazer isso, não, eu não vou fazer isso. E isso, gente, nós como crentes, como cristãos, isso é um espelho para quem está à nossa volta. De alguém que nos olha e ora nós estamos de um jeito, e ora nós estamos do outro. Ontem eu compartilhei com as mulheres que às vezes eu sinto um pouco de vergonha, eu me sinto constrangida com as coisas que Deus pede que eu fale. E a forma que eu exponho a minha vida. Porque é claro que eu tenho vergonha do que eu fui, eu tenho vergonha do que eu era. E graças a Deus por tudo que Ele fez. Mas o Senhor já me disse que várias vezes isso vai ser rasgado para que as pessoas possam olhar e ver como é possível haver uma mudança na vida da gente. Mas a partir do momento que a gente se posiciona, a partir do momento em que aquele que mentia, ele não vai mentir mais. A partir do momento que aquele que roubava, ele não vai roubar mais. A partir do momento que aquele que adulterava, ele não vai adulterar mais. E às vezes a gente olha para essas palavras e você pensa num roubar, num mentir, como algo muito grande e esplêndido. E às vezes não, gente, é nas pequenas coisas. E quando eu digo para vocês que eu roubava e que eu mentia, é porque eu realmente roubava e porque eu mentia. E isso você pode pensar, nossa, olha, pastor, era um Pinóquio. Mas, gente, é nas pequenas coisas. E graças a Deus eu tive o privilégio de poder voltar lá e consertar isso com as pessoas, do mau testemunho que eu dava. Então eu me lembro que quando eu trabalhava fora, muitas vezes eu dizia para a secretária, quando alguém que eu não queria atender me ligava, e eu falava, manda dizer que eu não estou, fala que eu estou ocupada. E eu não estava ocupada, e eu estava sentada ali. E vocês imaginam, eu já era evangélica e esse era o testemunho que eu dava para alguém. Então horas elas me viam em jejum e orando, e horas elas me viam mandando elas mentirem. E esse é o efeito sanfona, da instabilidade em Deus, de não ter a certeza de quem nós somos e fazermos aquilo que agrade a Deus. Vocês sabem que, algumas pessoas sabem disso aqui, eu não estou expondo o Jean, mas desde
que as coisas mudaram há 9 anos atrás, né? A Helena tem 8 anos. Há 10 anos atrás, quando Deus começou a mudar tudo dentro de nós, na nossa casa, e que o Senhor me disse que eu não ia trabalhar mais fora. Isso foi algo muito selado dentro de mim. E isso eu sei que é o meu maior ministério com as mulheres. E entenda, não é pecado, não é errado uma mulher trabalhar fora. Mas o problema é ela não cuidar da casa dela, não cuidar dos filhos dela e cuidar de outras coisas. Isso é algo muito selado em casa. E há um tempo atrás, há meses atrás, num momento de desespero, de aperto lá em casa, o Jean disse assim para mim: você vai ter que voltar a trabalhar, você vai ter que procurar emprego. E aquilo para mim foi um nó na garganta, um desespero, de parar para pensar por um minuto que eu voltaria a fazer com os 4 o que eu fazia com a Clara. De deixar na escola às 7 da manhã, buscar às 7 da noite, mal ficar com a criança, viajar, trabalhar, porque eu sei o que aquele trabalho exigia de mim. E eu falei: Senhor, isso vai contra tudo que eu prego. Mas a primeira coisa que eu prego, e as mulheres sabem disso, é obedeça ao seu marido. Então eu vou fazer o que ele está me falando, e eu vou procurar emprego. E eu fiz contato com as pessoas que eu trabalhava fora. Antes eu falei com 2, 3 pessoas aqui da igreja, e eu falei: eu queria que você me ajudasse em oração. Porque o Jean pediu para que eu fizesse isso. Eu não quero, mas eu vou fazer, porque é a ordem que ele me deu. E uma das pessoas foi o pastor Caio. O pastor Caio é engraçado, porque ele cuida do financeiro da igreja. E é claro que a preocupação dele é o contexto da igreja. E quando eu disse para ele, esperando uma palavra de consolo, Caio, o Jean falou que é para eu voltar a trabalhar. Ele falou assim: mas a senhora vai voltar a ganhar os 8 mil? Eu falei: Caio, não. Eu falei: eu não quero pagar o preço para isso. E aí a gente riu ali ainda da situação. Eu falei: eu prefiro viver sem esse dinheiro e passar os apertos, mas eu não quero voltar a ter a vida que eu tinha. Eu sei de onde Deus me tirou. E aí, ontem eu até brinquei com a Cássia em relação a isso, e logo que eu liguei para o diretor, fiz contato com o diretor da empresa onde eu trabalhava, e fiz contato com uma outra moça que tem empresa, gente, não deu meia hora, já veio as respostas. Não, Bel, tem isso, tem projetos novos. E a Clara ouviu a história de longe, e ela já veio chorando para mim. Aí ela falou assim para mim: a senhora vai voltar a trabalhar? E eu falei para ela: filha, sabe aquela roupa que você está me pedindo? Eu posso te dar ela. Eu falei brincando com ela. Ela falou assim: eu prefiro ficar sem roupa nenhuma. Helena, como não conhece isso, que é a minha de 8 anos, a senhora vai trabalhar fora, achando que era a melhor coisa desse mundo. Porque Helena nunca viveu isso. Helena, desde que nasceu, eu cuido dela e cuido dos outros. Então, a reação de cada um, mas porque já viveu aquilo. E é muito engraçado que eu não tive, depois disso, retorno nenhum. Eu falei para a Cássia: coitada, acho que eu falei a empresa da moça. Porque a partir do momento que eu fui pedir emprego para ela, não entrou mais nada de novo para ela, então ela não tinha o que dá para eu fazer. Mas quando o Jean me disse isso, ele me disse à noite. E eu fui dormir com esse nó na garganta. Porque eu falei: Senhor, não é o que o Senhor tem para mim. Eu sei que não é, mas eu vou fazer. E aí eu sei que depois ele se acalmou, enfim, Deus vem, né, dar uma nele. E aí de manhã ele falou para mim: não precisa procurar mais nada não. Depois que eu já tinha não dormido à noite e ficado com tudo aquilo dentro de mim. Mas é porque eu tenho convicção daquilo que Deus fez na minha vida, e eu sei o lugar onde eu tenho que estar. E isso, gente, não é uma coisa fácil. Vocês sabem, quando o Jean falou assim para mim, a hora que ele estava saindo, que ele nem olhou para trás para eu não poder dizer não, que ele falou assim: você ministra no outro domingo? No meu espírito eu disse amém. Mas você acha que na minha alma, com 4 filhos, prova online, aula online, uma casa para limpar, criança para cuidar, a minha alma disse amém para ele? A minha vontade era falar: você está ficando louco? Que você vai me deixar sozinho com todo mundo e ainda vai me pedir para pregar no domingo? Mas eu já tinha palavra, eu já sabia o que Deus queria que eu trouxesse. Eu não consigo me negar ao Senhor. Não há nada que Deus peça para eu fazer que isso me custe, mas é que para mim é inconcebível viver de uma forma que eu não agrade a Deus. Eu compartilhei com a pastora Carol, no dia que eles viajaram, no dia seguinte eu cheguei em casa com o carro, as crianças estavam atrás. Deus me disse assim, que era para mim e para eu dizer para ela, para a pastora Carol, que era para nós duas buscarmos diligentemente os nossos ministérios, que era para nós duas nos dobrarmos incansavelmente no nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, e no segundo, que é o nosso pastoreio. E como é que eu digo não para o Senhor? Mas para que tudo isso possa acontecer, porque todo dia de manhã eu sempre digo isso, gente, eu tenho que lembrar qual é o meu lugar, eu tenho que lembrar quem eu sou em Deus, eu tenho que lembrar o que Ele quer de mim, o que eu quero dEle, e as coisas assim vão fluir. Só que o problema muitas vezes, essa ministração tem muitos
coisas que alguém vem me dizendo aqui, coisas que alguém vem me dizendo ali. A Rê me disse algo no telefone esses dias, eu falei, posso pegar isso para mim? Ela falou, pode. E eu achei isso tão fantástico, eu falei, isso é verdade. Isso só acontece porque eu e você não somos radical. E aí eu fui buscar porque quando a gente fala, você tem que ser um crente radical, você já pensa o quê? Não vou sair mais com os outros, não vou me sentar na roda dos escarnecedores, não vou mais falar com quem bebe. Não tem nada a ver com isso. O ser radical, a palavra radical no dicionário significa que ela pertence à raiz, que ela está ligada à raiz. Então, se eu e você somos ligados a Cristo, a gente pode estar em qualquer lugar que isso vai fluir. Ser o radical é estar junto dele, é fluir dele. Ontem eu ministrei para as mulheres e falei para elas, ontem eu ainda brinquei que a ministração de ontem pareceu mais uma aula de jardinagem do que em si uma pregação. Mas Deus falou sobre nós sermos e termos um belo jardim florido. Mas que para nós sermos esse jardim florido, a gente tem que pagar um preço por isso. Porque não adianta isso ser só bonito por fora, e ter espinho, ter erva daninha, ter todas as coisas. E assim somos nós, se eu e você não somos radicais e tivermos estabelecidos nele. Essa inconstância, esse efeito sanfona espiritual vai vir todos os dias. E sabe algo que o Senhor me diz, e Ele me diz todas as vezes? Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês aqui conhecem muito mais da Bíblia do que eu e leem muito mais a Bíblia do que eu. Hoje a Clara, minha de 15 anos, lê muito mais a Bíblia do que eu. Mas é como se chegasse num tempo em que, entenda o que eu estou dizendo, tá? Eu não estou dizendo que você não tem que ler a Bíblia e se alimentar dela. Mas a gente está chegando num tempo em que não vai ser para todo lugar que eu vá poder levar ela. Porque Deus não quer mais que você aponte para Paulo, para Davi, para Esther, para Ruth, para Raquel. Ele quer que você seja o exemplo e que você manifeste isso. Eu fico pensando, Paulo não tinha Bíblia para levar e falar, isso daí que você está me falando, está aqui. Sabe como que Deus me dá as palavras, gente? E eu confesso isso para vocês. O Senhor traz algo para mim que muitas das vezes Ele não me traz o versículo. E aí eu vou procurar um versículo que diga daquilo que Ele está me falando, se é algo que eu não conheço. Porque Ele não me dá aqui, não está do que eu li aqui e veio aqui. Está de algo que é gerado aqui dentro, daquilo que eu tenho vivido. E é isso que tem que ser na minha e na sua vida, porque senão a gente não se estabiliza. E esse efeito sanfona, ele reflete na nossa casa. Ele vai refletir nos nossos filhos, na inconstância, na instabilidade, no medo, na insegurança. Esse efeito sanfona para nós mulheres, ele vai refletir no nosso marido, de que é uma louca que governa a minha casa e não é alguém que está ali governando e eu posso confiar nela. Homens, esse efeito sanfona em vocês, ele destrói uma casa. Porque vocês são o teto dela e vocês sustentam ela. E esse sustento, quando Deus diz, ele não é só um sustento financeiro, mas é o sustento do homem que está ali, mantém uma casa em oração e mantém uma casa como homem, como exemplo para os seus filhos, para a sua esposa. Vocês sabem, eu compartilhava isso com o pastor Robson. Recentemente faleceu o esposo de uma moça que nós conhecíamos. E eu fiquei muito triste de ver a forma como ela ficou abalada. E é claro, ele deixou ela, deixou 2 filhos. E não teve como eu não me colocar no lugar dela. E quando eu perguntei para ela, como estão as coisas? E eu tenho falado sempre com ela, e é claro que é difícil, gente. Mas ela me disse assim, eu falei em relação à empresa, os 2 tinham uma empresa, e ela falou, pastor, eu não sei fazer nada da empresa, porque era ele que cuidava de todas as coisas. Então eu vou ter que vender, eu vou ter que passar para outra pessoa, porque eu não sei fazer o que ele fazia. E por um minuto eu me coloquei no lugar dela. Porque hoje, se acontecesse algo e Deus levasse o Jean, eu não sei fazer o trabalho que ele faz, algo que a empresa dele faz. E hoje, fisicamente, financeiramente, o Jean não me deixaria nada. A casa não é nossa, o carro é parcelado, ele me deixaria ali dos 4 filhos. Mas há algo que o Jean me deixou, que é impagável, que é Deus, que é o ministério, porque isso foi gerado lá nele, para depois ser gerado em mim e ser gerado na nossa casa. Então eu falei, Senhor, você ter a Deus vale mais do que todas as coisas, porque o mais difícil muitas vezes para que eu possa aconselhá-la, é porque eu não consigo dar para ela o que está aqui dentro, eu não consigo fazer ela ter a fé que eu tenho, eu não consigo fazer ela ter o amor e enxergar Deus como Ele é. Então eu falei, Senhor, hoje se o Jean fosse, ele teria deixado o maior legado para mim, porque ele já deixou aquilo que está selado aqui dentro, amém?
Se o pastor Caio estiver ouvindo a ministração, ele vai falar, meu Deus, será que esse avião vai cair? Que ela está falando isso. Mas vocês entendem o que eu estou dizendo? Um marido pode até morrer e deixar a casa, pode deixar carro, pode deixar o conforto, mas pouco importa se ele não deixou a Deus para uma casa. E isso, gente, eu e você só temos se nós nos nutrimos disso e se nós somos isso. Porque hoje Deus está chegando num tempo em que Ele não quer mais alguém que faça, Ele quer alguém que seja, para que você possa ser um testemunho vivo, para que as pessoas possam olhar para vocês. Ontem eu compartilhei com as mulheres, um jardim bonito, ele fala? Não fala, a flor não fala. Mas quando você olha, você não vê que é bonito, que é bem cuidado, que tem alguma coisa diferente? E o mundo clama por isso, clama por Deus, sem saber que é por Deus. Mas o mundo e as pessoas clamam por Deus, elas clamam por atenção. Ontem eu compartilhei com as mulheres algo que aconteceu no supermercado. E eu sempre vou no mesmo mercado, porque é perto da casa dos meus pais, onde as crianças podem ficar, e para mim é mais viável. E só por 2 vezes eu fui com todo mundo, porque não tinha mesmo o que fazer, então foi todo mundo para dentro do mercado, imagina. E aí, uma das últimas vezes que eu fui, eu estava sozinha. Mas eu estava ali na fila do caixa, não olhei para a moça, eu estava de olho na conta ali, sabe? Quando você está naquele momento de vai dar, você está olhando para a conta, está dando a compra. E a gente de máscara dificulta hoje, né? Você reconhecer muitas pessoas. E ela olhou para mim e ela falou assim, ué, você veio sozinha hoje? E eu falei, como? Ela falou, hoje você veio sozinha? Eu falei, eu vim, por quê? Ela falou, você não é a que tem 4 filhos e o José? Eu falei, sou. Eu falei, como é que você sabe? Ela falou, porque a senhora passou outro dia lá comigo e estava com os 4. E a senhora conversou um pouco comigo. Eu falei, nossa, mas como que você lembrou de mim? É tanta gente nesse mercado, é um mercado tão grande. Aí ela falou assim para mim, a senhora acha que é todo mundo que para conversar comigo? Vocês entendem? E como é Deus, não sou eu na minha força, porque para eu estar no mercado com 4 filhos, com medo que o que vai dar ali não vai dar para eu passar no cartão, e ainda conversar com a mulher, é porque é algo realmente que é Deus. Isso não é na minha força, isso não é na sua força. Isso vai ser porque naturalmente é o que flui daqui de dentro. Às vezes a gente não imagina como um obrigado, como um bom dia, como um por favor, como isso pode quebrar a vida de uma pessoa, quebrar num sentido bom, entende? De manifestar para ela quem é Cristo. Isso é mais do que educação, é algo de que está dentro de você. Sabe quando você olha para alguém e você sabe que aquela pessoa tem alguma coisa diferente, mas você não sabe o que é? Eu me lembro quando nós fomos morar lá no prédio que o Robson trabalhava, e eu acho que eu vou jogar isso na cara dele pro resto da vida, que a gente só foi morar naquele lugar para Deus trazer ele para cá. E aí, eu me lembro que quando eu conheci ele, eu não sabia quem ele era, nada, mas ele era diferente dos outros. Tinha alguma coisa diferente na vida dele. E eu não sabia que ele era pastor, eu não sabia que ele é crente, eu não sabia que ele tinha a toalhinha que ele colocou aqui semana passada que eu não tenho. E eu não sabia de nada disso, mas tinha algo de diferente na vida dele. E é isso que Deus quer que as pessoas vejam, algo de diferente na nossa vida, para que as pessoas possam se aproximar de nós. Não igual gente chata que se converte e aí não bebe mais, não fuma mais, não fala palavrão, mas aí faz da vida do outro um inferno. E ao invés de trazer o outro para Deus, faz o outro a querer correr de Deus. Mas é porque não foi mudado aqui dentro de verdade. E isso é o que Deus nos chama para hoje. Para que essa inconstância que você vive, para que ela seja encerrada. Para que você possa ser firmado em Cristo. Mas isso você só vai conseguir se você não olhar para o que está na sua volta. Para você não olhar para as coisas que estão acontecendo e olhar assim para Deus. Porque se você não se firmar dele, não receber direto dele, o resto não se sustenta. Você não consegue se manter. Sabe? Esses dias têm sido dias difíceis para mim. Não porque o Jean me ajuda em casa com as crianças, porque ele trabalha. Mas tem um peso espiritual maior sobre a minha vida quando ele está fora. E é as crianças, e é prova, e é aula. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, mas eu tenho que me lembrar do meu propósito. Ainda assim eu me lembro daquela pessoa da igreja que não foi domingo e eu vou perguntar se está tudo bem. Ainda assim eu vou ter tempo de conversar e de falar com alguém, mas é porque isso foi gerado aqui dentro, porque não é uma obrigação, mas é porque é algo que o Senhor colocou dentro de mim. E assim, isso não é uma exclusividade minha, assim o Senhor colocou dentro de cada um de nós, mas é uma escolha, nós nos mantemos firmes e desfrutarmos daquilo que Deus tem. Gente, às vezes pode ser uma coisa tão pequena, mas uma coisa tão pequena. Eu vou contar uma coisa para vocês. O Jean viajou
E ele deixou para mim um dinheiro para que eu passasse esse período. E para abastecer o carro, para fazer compra, para as coisas. Então é claro que eu tomo Kirana, como as meninas dizem, e você está ali preocupada com aquilo. E eu queria fazer algumas coisas, mas eu falei, eu não quero pedir mais dinheiro para ele. E eu orei. Tem 4 dias eu orei e eu falei assim, Senhor, eu queria tanto poder fazer alguma coisa com as meninas, queria comprar algumas coisas para mim, mas eu não queria pedir dinheiro para ele, mais dinheiro para ele. E vocês acreditam que de uma forma milagrosa, eu ganhei 2 ofertas? Você entende o que é isso? E assim, olha, eu estou aqui, eu não estou passando fome, eu não estou passando frio, amém? E as crianças, tem as crianças lá da África, e Deus supriu a necessidade delas, mas também agraciou o meu coração e supriu a minha necessidade. Isso é Deus, quando você se coloca à disposição dEle, quando você se coloca aquilo que Ele tem para fazer. Hoje eu não tenho o privilégio de entrar no meu quarto, de fechar minha porta e ter lá horas com Deus, como o Jean consegue ter. Mas a partir do momento que eu coloco à minha disposição, Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu. É enquanto eu estou lavando louça, é enquanto eu estou amamentando o José, é num tempinho que a pastora Carol ficou com a Catarina, enquanto os meus pais estão com as meninas. E isso vem, e depois quando eu sento para juntar todas as coisas, falo, Senhor, e não é que fazia tudo sentido mesmo, mas é porque Deus, porque Ele sabia aquilo que era para ser entregue aqui há 30 dias atrás. Que hoje eu e você possamos nos manter firmes, possamos nos manter enraizados nele, para que a gente possa ser radical, mas radical para Cristo, para aquilo que Ele tem para fazer em nós e depois através de nós, porque Deus não vai fazer nada através da sua vida se você não se colocar à disposição. Na verdade, eu aprendi que é o cuidado dele, nos privando de passar vergonha quando Deus ainda não te usa, porque você realmente não foi tratado, não foi limpo, não foi feito tudo aquilo que tem para fazer. Mas por outro lado, você nunca vai estar perfeito para fazer algo. Eu nunca vou estar perfeito. Você acha que hoje de manhã lá, na hora de trocar todo mundo, o bicho não pegou? E vamos logo, e sai, para com isso. Tem isso. Eu não sou perfeita para estar aqui, mas o meu coração é disposto a ouvir e a obedecer. E isso é o que o Senhor espera de mim e você. Que essa inconstância, esse efeito sanfona espiritual, ele não faça mais parte da sua vida, por causa de tudo aquilo que Deus tem para derramar, de tudo aquilo que Deus tem para fazer. E que a Bíblia, ela possa ser um lugar onde você vai para se encher, onde você vai para conhecer, para ter conhecimento, para ter entendimento. Mas que ela não seja mais o lugar que você aponte quando você for falar de Deus para a pessoa. Que você possa apontar para a sua vida. Eu dou muito isso exemplo para as mulheres, porque eu sempre digo para as crianças, principalmente para a Helena de 8 anos, quando ela faz alguma coisa que não é legal, ou quando a Catarina estava naquela onda de morder as crianças aqui, e eu dizia para ela, você me vê mordendo minhas amigas? E ela falava, não. Eu falava, então você não pode morder suas amigas. E assim eu também faço com a Helena. Você me vê fazendo isso? Não. Mas como eu poderia dar o exemplo para ela se eu não fosse esse exemplo? Isso não significa ser perfeita, vocês entendem? Mas significa você se colocar à disposição de ser um exemplo para os meus filhos, para o meu marido, para os meus pais, para os meus vizinhos, para quem está à minha volta. E isso você não vai precisar abrir a boca para dizer nada. As pessoas vão olhar para mim, para você, e elas vão ver que é algo diferente na nossa vida. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. O Daniel vai ministrar uma canção. E outro dia eu falei para o Jean, por que você não faz? Eu não vou dizer apelo, eu não gosto dessa palavra apelo. No final do culto eu falei, toda vez que você me vê ministrar, eu vou pedir para o Daniel tocar e eu vou te dar um tempo para que você possa ter um tempo com Deus. Porque a palavra que foi aqui ministrada, ela tem que ser digerida. Você não pode entrar no seu carro e ir embora e deixar isso passar. Porque a coisa que o diabo mais quer é que você saia por esse portão e esqueça tudo aquilo que foi falado aqui dentro. Que você se ocupe com outras coisas. Mas se você sabe que hoje você vive um efeito sanfona, se você sabe que hoje você não pode olhar para você e dizer, olha para mim, e não apontar sua Bíblia, que você possa ter um tempo com Deus. O altar está aberto, o lugar está aberto, se você quiser orar com alguém, se você quiser vir aqui na frente. Mas não deixa isso passar em vão, não deixa isso passar batido. Não se permita mais a isso, se permita desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, tem para a sua casa, tem para a sua família. Se você não se posiciona, os seus filhos vão pagar um preço muito maior por isso. Eu sou tão grata a Deus que hoje a Clara não vive e nunca vai viver coisas que eu vivi,
Vocês sabem que há um tempo atrás ela falou assim para mim: mãe, que música, que grupo musical que a senhora gostava na minha época? E eu falei: filha, e eu fiquei enrolando ela ali um tempo, porque eu não queria dizer para ela do que eu gostava. E eu falei para ela: filha, tinha muitas coisas naquela época. Mãe, mas não tinha um que a senhora gostava muito? E depois de tanto ela insistir, eu falei assim: filha, eu não tenho orgulho do que eu era com 15 anos. Eu não era um exemplo para você. Então eu não quero falar sobre isso, tudo bem? Eu não quero te mostrar o que eu era. Eu prefiro que você olhe para mim hoje, que você veja o que eu sou hoje. E é isso que Deus espera de mim, de você. Amém? Que você possa ter um tempo com o Senhor. Não fica com vergonha do que vão pensar de você e do que quem está do seu lado. Que você se entregue a Ele, que você se acerte com Ele. Amém?